Cavaleiro da Lua é uma das séries da Marvel que compõe a quarta fase do universo cinematográfico da Marvel e vem com o intuito de acrescentar na história, introduzindo um novo personagem, já nos preparando para a próxima fase. Só que o curioso dessa série é que a gente não tem apenas um personagem como protagonista. De certa forma, a gente tem dois personagens sendo o protagonista, que é o Mark e o Steven. E eu não me lembro o sobrenome deles. Mas enfim, oi, se você não me conhece, o meu nome é Yang. Eu fiz uma maratona Marvel com a minha melhor amiga com o intuito de, acompanhar cronologicamente a fase 5 e com isso me atualizar totalmente, ficar totalmente por dentro de tudo que acontece no universo cinematográfico da Marvel e por consequência, obviamente, eu assisti Cavaleiro da Lua, que se tornou a minha série favorita da Marvel. Chills, literal chills. Pra quem não me conhece, eu sou estudante de psicologia e como uma boa estudante da área da saúde mental, obviamente o que mais me chamou a atenção nessa série foi o fato do nosso protagonista ter o transtorno da dupla personalidade ou transtorno dissociativo de identidade ou transtorno das múltiplas personalidades. E como já fazia um tempo que eu não trazia vídeos sobre análise psicológica ou nada do tipo de personagens, eu vi uma excelente oportunidade para vir falar um pouco mais sobre esse personagem, sobre esse transtorno e, por consequência, acabar também estudando um pouco mais sobre esse transtorno que eu conhecia muito pouco sobre ele. Então, eu vim aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre o transtorno das múltiplas personalidades, que é o transtorno abordado na série. Vamos começar com a definição do que é esse transtorno de acordo com o CID-11. E de acordo com o CID-11, o transtorno das múltiplas personalidades, ou como é apresentado lá, dissociativo de identidade, é o seguinte: é caracterizado pela perturbação da identidade em que há dois ou mais estados de personalidade distinto. Cada estado possui o seu próprio padrão de experimentar, perceber, conceber e relativos ao auto, o corpo e o ambiente. Há tipicamente episódios de amnésia que pode ser grave. Os sintomas resultam em prejuízos significativos no pessoal, familiar, educacional, ocupacional e outras áreas sociais importantes do funcionamento. A questão do prejuízo que esse transtorno causa, a gente consegue ver muito bem na série, quando a personalidade Mark era casado, enquanto que a Steven não era. Então teve aquele clima ali bem tenso entre a Layla, que é a esposa do Mark, e o Steven, porque ele tem a aparência do Mark, mas não é o Mark, é o Steven, porque é uma outra personalidade, Então, esse tipo de transtorno ele causa porque são basicamente várias pessoas, vários eus de uma pessoa vivendo dentro de um corpo só. Então, são várias personalidades completamente diferentes, que têm senso de percepção diferente, que têm opiniões completamente divergentes, que têm comportamentos completamente divergentes entre si, vivendo dentro de um só corpo. Então, isso causa sérios prejuízos à área social desse indivíduo. E uma coisa interessante, desse transtorno é que condições médicas podem surgir de acordo com a personalidade. Então, por exemplo, se a pessoa cria uma personalidade que sofre de diabetes, quando essa personalidade tiver assumido o controle, essa pessoa, o corpo dessa pessoa vai agir como um corpo diabético, mesmo que ele não tenha diabetes. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar que a nossa mente é super poderosa e consegue, criar várias coisas. E isso se dá também ao físico. A mente humana é capaz de criar dores ou de criar condições clínicas e realmente ele produzir os sintomas dessas condições apenas com a força da sua crença, Então, por exemplo, se uma das personalidades tem miopia, essa pessoa vai precisar usar óculos por causa da miopia, mesmo que ela não tenha, os olhos, os globos oculares dela não apresenta nenhuma questão física nem biológica da miopia, mas o cérebro, é aquela personalidade fielmente acredita que ela tem miopia, então o cérebro vai reagir, o corpo vai reagir de acordo com o que o cérebro manda.
O transtorno da personalidade dissociativa de identidade, inclusive eu não sabia disso, eu acreditava que a pessoa nascia com esse transtorno, mas não. A pessoa, na verdade, esse transtorno, na verdade, é originado a partir de um trauma. Então, quando a pessoa passa por uma série de traumas ali na infância, ela pode criar uma outra personalidade com o intuito de sofrer, com o intuito de fugir desse sofrimento. Quando essa pessoa passa por uma série de eventos traumáticos na infância, essa criança ela vai criar uma nova personalidade com uma nova realidade, um novo senso de percepção do ambiente, da realidade, com o intuito de fugir desse sofrimento, né? Não só do estado da realidade em que aquela criança vive, com o intuito de fugir mesmo das memórias que causam sofrimento ainda. A gente consegue ver lá na série que o Steven, as memórias passadas de infância do Steven eram completamente diferentes da do Mark. Enquanto a infância do Mark foi extremamente sofrida com uma mãe que abusava do álcool, que batia nele, a infância a infância do Steven foi uma infância comum, onde ele tinha uma mãe amorosa e companheira que estava sempre ali com ele e que era super boa e gentil para ele. Tá bom, mas como é que surge essas personalidades? Elas são completamente criadas do zero? Elas são baseadas em alguma coisa que a criança conhece, algum personagem que a criança viu e gosta? A gente vê na série que o Steven, né, a personalidade Steven, ela é baseada, ela tem o nome do herói do filme favorito do Mark na infância, né, que é aquele filme lá que meio que imita Indiana Jones. Ou é Indiana Jones? Tava outro título lá na série, mas enfim. Acontece que a personalidade humana, ela pode ser encarada como um prisma. A nossa personalidade, ela tem diversas facetas, ela tem diversas características que moldam a nossa personalidade e que a tornam tão única. Tanto que é perfeitamente comum você encontrar uma outra pessoa que em aparência é idêntica a você, mas no quesito personalidade você nunca vai encontrar alguém que tem exatamente a mesma personalidade que você, tipo 100%. Você pode encontrar uma pessoa que tem traços de personalidade muito similares ao seu, mas nunca vai ter alguém no mundo com uma personalidade exatamente igual à sua. Então, quando acontece essa fragmentação, basicamente traços da identidade dessa pessoa que seriam integrados uns aos outros e assim formariam, né, a personalidade dessa criança, se fragmentam. E com isso vão surgindo novas personalidades dentro do cérebro desse ser. Então, como eu disse lá no começo, é basicamente vários eus dentro de uma pessoa só. E uma outra curiosidade sobre as personalidades é que elas não se limitam à idade ou a gênero. Eu falei lá no começo que elas não têm questão de limitação de condição médica. Elas também não se limitam à idade e gênero. A pessoa pode ter uma personalidade de uma criança de 5 anos e a outra de um senhor de 85. Pode existir a personalidade de uma mulher e pode existir a personalidade de um homem dentro de um único ser, mas são personalidades completamente diferentes uma da outra. Uma coisa muito comum que acontece na hora de diagnosticar esse transtorno é a confusão, e aí a pessoa acaba sendo diagnosticada erroneamente com psicose. Mas por que esse transtorno pode ser confundido com psicose? Porque esses pacientes que possuem esse transtorno podem ouvir vozes e sofrer com alucinações. Inclusive, lá na série, a gente vê que a personalidade de Steven passa constantemente por um processo de alucinação... É auditiva? Não, passa constantemente por um processo de alucinação auditiva quando ele acredita que está falando com a mãe ao telefone, sendo que ele não está falando com a mãe dele ao telefone, é apenas uma alucinação auditiva. E abrindo um novo parênteses aqui para uma nova curiosidade, existe uma diferença entre alucinação e delírio, tá? A alucinação, ela fica ali no campo dos nossos 5 sentidos, então a alucinação visual, auditiva, olfativa, alucinação de tato, tudo isso é alucinação, são coisas relacionadas aos nossos sentidos. O delírio, ele já vai ter origem lá na crença, então a pessoa ela tem uma crença delirante. Então, por exemplo, pessoas que são fanáticas religiosas, ela tem uma crença delirante acerca da religião dela, tá? Então, delírio é sobre crença, alucinação é sobre sentidos.
beleza? Só mais uma curiosidade aqui, vamos seguir. Mas o que causa a mudança da personalidade, né? O que faz com que a outra personalidade assuma o controle? Basicamente é o estresse. Situações estressantes faz com que ocorra essa mudança de personalidade ali. A gente vê lá na série que sempre que o Steven se encontra em uma situação de estresse, mais precisamente numa situação de perigo, é aí que o Mark vem e assume o corpo do Steven, ou quando ele deita pra dormir, né? E aí o Mark vem, assume o corpo lá, faz as coisas dele lá e depois volta pra lá. Então, ao lidar com esse transtorno, como uma pessoa que possui esse transtorno, você deve tentar ao máximo evitar situações de estresse, porque isso pode ocasionar a troca da personalidade. Agora, para finalizar, vamos falar um pouco sobre os sintomas desse transtorno. Como eu disse lá no começo, é comum a amnésia e a perda de consciência. Então, basicamente, quando o Mark assumiu o corpo, era como se o Steven ficasse inconsciente. E aí, quando ele voltava ao controle, ele tinha esquecido tudo que tinha se passado enquanto o Mark estava no controle. Então, rola a amnésia e a perda de consciência. Já no campo ali do humor, as pessoas que sofrem com esse transtorno podem sofrer ali ainda com a ansiedade, despersonalização, a mudança de humor e até a depressão. E uma outra coisa que a gente vê na série é o processo que acontece na hora da troca da personalidade, né? Lá na série a gente vê que ele passa por uma espécie de convulsão, né? Ele meio que convulsiona ali e aí troca as personalidades. Mas pode acontecer também através do desmaio. A pessoa desmaia e quando ela acorda já é uma outra personalidade que está no controle. Um outro ponto que eu queria destacar, e dessa vez já é uma análise 100% minha, é que a gente viu na descrição desse transtorno que ele é basicamente uma fragmentação de traços da identidade desse ser que moldariam a personalidade dele, que formam novas personalidades. Então, a gente pode observar, quando tem aquele flashbackzinho lá do Mark, da infância dele, a gente pode observar que, inicialmente, o Mark, ele não era uma pessoa tão bruta, né, tão grossa, tão violenta quanto ele é na fase adulta. Ele era uma criança até bem calma, bem brincalhona, bem amável com o irmãozinho dele. E aí, depois do trauma que aconteceu, né, depois da situação traumática que aconteceu ali na família dele, da mãe dele e tudo mais, ele acaba se tornando essa pessoa muito mais fechada e criando o Steven. E a gente pode observar que é o Steven que herda essas características mais tranquilas do Mark da infância. Então, o Steven, ele é bem mais calmo, ele é bem mais inocente, de certa forma. Ele é bem mais inocente, de certa forma, que o Mark. Então a gente pode ver que aquela criança que o Mark costumava ser antes do evento traumático, ela ainda reside, só que reside na sua outra personalidade, que é a do Steven. E se você não viu a cena pós-crédito do último episódio dessa série, você deveria ter visto, porque é uma série da Marvel, e tudo da Marvel tem cena pós-crédito. A gente vai conhecer, né, se eventualmente tiver uma segunda temporada, que eu rezo para que tenha uma segunda temporada, ou para que, sei lá, venha algum outro filme, alguma coisa que explore mais o Cavaleiro da Lua, a gente vai conhecer uma terceira personalidade. E um ponto interessante é que a gente vê ali já na reta final da série que nem o Steven nem o Mark têm consciência da existência dessa outra personalidade. Então acontece muito de pessoas que sofrem com esse transtorno simplesmente não saberem que tem esse transtorno e aí elas não têm conhecimento das suas outras personalidades. Um caso real e bem famoso que existe é o caso de um serial killer, que ele tem até um documentário na Netflix chamado As 24 Personalidades de... E o nome dele, eu me esqueci o nome dele aqui agora, que é, basicamente, ele sofria com um transtorno dissociativo de identidade, e aí uma das personalidades dele era uma personalidade assassina que cometeu diversos crimes, e aí estavam caçando ele, só que ele não sabia que estava sendo caçado, porque quem estava cometendo os crimes não era ele, mas sim a outra personalidade dele. Confuso, né? Mas enfim, eu recomendo vocês assistirem esse documentário para entender um pouco mais desse transtorno, conhecer um pouquinho mais de como funciona esse transtorno, né? E sim, não tem uma limitação de números de personalidade, tá? Podem ser 2, 3, 4, 5, né? A gente vê igual o caso desse criminoso que eu citei. Ele tinha 24 personalidades, né? Então não tem um número limite ali. A pessoa vai criando de acordo com a necessidade dela de fugir das suas memórias e das suas experiências traumáticas. Mas enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente amo trazer vídeos de análise psicológica porque eu gosto muito de estudar psicologia, e estudar a psique dos personagens é sempre uma coisa muito legal de se fazer. E também me ajuda, né, no meu curso, porque eu acabo estudando um pouco mais.
de uma forma bem mais divertida, por se assim dizer. Ai, meu Deus. Falei. E, enfim, esses vídeos são os que mais doem a minha garganta, porque eu falo muito. E eu normalmente não sou uma pessoa que fala muito. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado e que pra vocês tenha sido tão interessante quanto foi pra mim, né, estudar esse transtorno, conhecer um pouco mais sobre ele. E é isso, muito obrigada se você viu o vídeo até aqui. Me conta nos comentários se você gosta do Cavaleiro da Lua, se você gostou da série dele, se você quer uma segunda temporada, se você quer um filme solo dele. Eu particularmente quero muito mais o Cavaleiro da Lua, porque ele se tornou um personagem de muito apreço e a série dele se tornou a minha favorita. Então, quero saber a opinião de vocês acerca dele. Eu também vou deixar o link das minhas redes sociais na descrição. Então, Instagram, Twitter e o meu perfil no Scoob, que é onde vocês podem acompanhar as minhas leituras, tanto de mangá, quanto de HQ, quanto de livro, tá? Eu posto tudo lá. E também não se esquece de curtir, se inscrever no canal, né? Pra me ajudar. Aí, de repente, eu preciso de dinheiro. Eu faço isso aqui porque eu gosto? Sim, eu me divirto pra caramba fazendo vídeo. Eu realmente amo. Só que eu preciso de dinheiro. Então me dá uma força. Mas enfim, muito obrigada se você viu o vídeo até aqui. Um beijo e tchau.